Fala do senhor Luiz Inácio, presidente do Brasil. Vamos lá. Agora sim, Arnaldo. Começa contigo, por favor, a sua análise. Primeiramente, boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Cício, professor Alexandre, toda a técnica, Juninho e a turma lá de dentro, que possibilita que esse nosso programa chegue até a sua casa. Eu acho que tudo acaba passando um jogo de retórica e umas explicações daquilo que não se pode explicar. Estados Unidos não tem como hoje explicar a questão da condição climática. Primeiro que, se não me engano, me parece ser o segundo maior poluidor do mundo. Suas indústrias jorram toneladas e toneladas de monóxido de carbono no ar diariamente. Em primeiro lugar, parece-me que a China, se não me engano, me corrijam, talvez se eu esteja errado. E a questão ambientalista, ele mexe muito, mas muito mesmo, com a economia desses outros países, porque tirar deles a energia suja, que é a energia do diesel, do carvão, né, do gás, que é do petróleo, e do próprio combustível, seria praticamente decretar a falência, né, desse processo industrial, do qual eles optaram em ter para poder locomover a sua economia. E Trump, num jogo de retórica, ele joga muito bem essa fagulha aqui, porque realmente a rodovia que talvez ele esteja falando seja da Transamazônica. Tem muita gente pensando que é a 319, né, que vai de Porto Velho a Manaus. Não é essa. É a Transamazônica. São 4.216 quilômetros, que permanece inacabada até hoje, mas que ao longo dela, por ter iniciado no governo Emílio Garrastazu Médici, o governo militar, que já cunhava um bordão, dizia que a Amazônia tinha que integrar para não entregar, ela fez com que Trump, de uma maneira, uma desculpa muito deslavada, para que os Estados Unidos não participassem dessa preocupação para com que o mundo tem, né, hoje, para com a natureza, as questões climáticas, sacasse essa. O presidente Lula, mais uma vez, deu a resposta à altura, uma alfinetada muito, sabe, condizente com o perfil nacionalista que ele tem, defendendo que os problemas do Brasil e os problemas da Amazônia são nossos e que não admite de forma nenhuma intervenção de terceiros aqui, quer seja da forma velada ou quer seja da forma bélica, como muitos estão preconizando que ele invada a Venezuela. Venezuela é ditadura? Sim, mas lá ainda existe, de uma maneira ou de outra, para o nosso continente, aqui da América Latina, existe paz. E se nós formos sopesar o que vem a ser, talvez, uma ditadura em um único país, que resolva os seus problemas por lá, sem a intervenção militar de outro, eu penso que ela agride menos, porque a guerra ela não respeita idosos, a guerra não respeita cidadãos, a guerra não respeita mulheres, a guerra não respeita crianças e, sobretudo, não respeita religião, não respeita igreja, não respeita nada. Então, Lula quis dizer que nós vivemos aqui, na América Latina, uma hipotética paz, né? Estamos em paz e nós não queremos, além de intervenção na Amazônia, que não é só a Amazônia, não é só o Brasil, não. A Amazônia está na Colômbia, a Amazônia está no Peru, a Amazônia está no Equador, a Amazônia é setentrional, engloba todo esse bojo de florestas, né, que faz com que o mundo tenha pulmão e eles possam respirar tranquilo, poluindo e acabando com a condição climática do mundo. Muito bem. Alexandre Porto, boa noite. Satisfação mais uma vez recebê-lo aqui. A sua análise sobre o tema de abertura. Boa noite, Cícero. É um prazer estar aqui mais uma vez, hoje sob o seu comando. Boa noite, Arnaldo, Zezinho, pessoal da técnica, sempre atencioso conosco. Boa noite especial a você que está no seu trabalho, Quando muda a fala, muda na sua casa.
nos assistindo, nos dando o privilégio da sua audiência, então, via rede social mundo afora. Antes de falar minha opinião, quero mandar um abraço para o Júlio, que é lá do Colégio Classe A da Eletronorte. Estive lá quinta-feira, me atendeu maravilhosamente bem. Um grande abraço para você, Júlio. Com relação a nós temos duas situações. Uma, do Trump criticando a COP30. O que eu tenho lido é que as últimas COPs, essa é a que menos chefe de Estado tem vindo. E a crítica de lá é perceptível, viu, Cícero? Porque eles não estão preocupados se fizeram uma estrada ou não. O governador do Pará disse que foi feito de acordo com a legislação ambiental, que a do Brasil chega a ser chata, tão severa que é. Estão preocupados com a exploração dos minérios que tem aqui. É isso que o mundo quer. É por isso que tem praticamente uma ONG para cada índio aqui na Amazônia. Não estão preocupados em nos ajudar. Se tivesse preocupado, certamente já teria o tratamento sanitário, né, de resíduos sólidos para toda a nossa população. Mas não, vem aqui para nos explorar mesmo. Quem é o mundo para querer cobrar alguma coisa do Brasil? Cadê as florestas desse país que hoje nos criticam? Querem dizer o que a gente deve fazer ou deixar de fazer? Querem definir o que o nosso agricultor vai poder plantar, em que área vai poder plantar? São um bando de hipócritas. Segundo é o Lula, com aquele discurso velho dele, retrógrado, hipócrita. Por que os Estados Unidos estão se metendo aqui? Pelo narcotráfico. Claro, tem outras coisas em jogo, mas o pano de fundo é o narcotráfico, que mata idoso, que mata jovem, que mata sem o menor pudor. Recentemente, no Rio de Janeiro, uma senhora que entraram numa casa, ela se assustou, levou um tiro e morreu. Então é por isso que estão fazendo. É por isso que o senhor Maduro está se borrando de medo e o Lula querendo se meter. O Lula não tem mais representatividade que teve no passado. Foi respeitado, agora descobriram que ele é corrupto, toda a roubalheira que teve, o que aconteceu, o que está acontecendo. Ninguém, aliás, não vou dizer ninguém, mas a maioria não respeita. Tanto que nem o pessoal dos BRICS esteve aqui o pessoal está falando que nem o pessoal dos BRICS esteve na COP. Então é mais um discurso para a plateia, discurso populista. Ele deve estar preocupado, sabe com o quê, Cícero? Com os impactos dos tornados que aconteceram no Paraná, para ver o que o governo federal poderia fazer para ajudar. Porque até hoje o Rio Grande do Sul está esperando ajuda do governo federal, porque o que foi para lá foi pouco ou quase nada. Então deve estar preocupado com os nossos irmãos paranaenses por conta dos tornados que houveram lá. Teve uma cidade que foi praticamente devastada, mas não é a única, tem outras também. Mas está o quê? Indo para a Colômbia, indo para lá. Deveria se preocupar em perguntar para a família dos policiais se têm arroz para comer, tem feijão para comer. Mais um discurso populista que quem perde somos nós. Porque ele tem a mania de se aliar a quem é o eixo do mal. Os jornais, aqueles que não são porta-voz do governo, estavam noticiando que ele andou recebendo um terrorista aí ligado a um país lá do Oriente Médio. Em contrapartida, cada vez mais se afasta do conhecido eixo do bem para se aliar ao eixo do mal. É recebendo navio iraniano, compactuando com países narcoterroristas, enquanto isso o Brasil à deriva. Faz uma COP, que é para preservação do meio ambiente, mas vai para um navio que joga 3.240 litros de óleo diesel por dia. Esse é o Brasil. Está preocupado com a população? Deveria cuidar do esgoto, uma água tratada, que é tão carente aqui na nossa Amazônia, e não só aqui. Muitos estados do Brasil têm uma carência muito grande, esse estado muito grande, com relação à água potável, ao tratamento do esgoto, dos nossos resíduos sólidos, né? Mas é mais fácil falar do que fazer. Muito bem, José Joaquim, boa noite. Agora é a vez da sua análise. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1, esse programa que é meu e seu, esse programa que é líder de audiência. Estamos aqui para debater, fazer esse programa para você. Olha, na verdade, quando o Trump fala que foi destruída mais de 100 mil árvores para construir essa estrada. Para quê? Para ambientalistas. Quer dizer, destrói e faz uma COP para inglês ver. Né? E a gente está vendo que o amor que se falava, aquilo que se dizia, até o Arnaldo, olha, o Trump agora que sentou no colinho do papai, que fez todas e está vendo aí que não existe, não mandou nenhum representante para a COP, ignorou a COP.
que era a pessoa mais importante para estar ali sentado na mesa, e ignorou a COP, poderia estar ajudando financeiramente. E está aí. Lula fez uma COP para quê? Para a gente ver os absurdos. É bom, mas você está vendo o que está acontecendo, as críticas. Eu acho que amanhã a gente tem que trazer os vídeos, Amanhã nós precisamos trazer os vídeos. Uma coxinha, R$40. As pessoas, os jornalistas, todos eles reclamando da comida cara, entendeu? Um metro quadrado mais caro que existe. Enquanto a gente vê o que está acontecendo lá, é tudo caro, entendeu? É algo assim que fizeram ao contrário. Diz que quanto mais aumentar, é melhor para a COP, aumentar o valor, porque o dinheiro revertido vai para o fundo. Em vez de economizar, não, faz ao contrário. É um governo difícil, né? E ele convidou todas as pessoas, que é um fiasco essa COP. Os maiores parceiros não estão lá, que poderia estar. Então, é um fiasco. É uma COP que eu já falei que é para inglês ver, literalmente. E a gente vê que não vai ter resultado de nada. Não vai ter resultado de nada. Então, e ele larga todo mundo lá, convida todo mundo e vai para onde? Para a CELAC. Vai lá para tratar com o quê? Com ditadores. Aplaudir lá o colombiano lá, o Maduro. Gente, não, o presidente da Colômbia... Gustavo Petro. Gustavo Petro. E o Maduro. Gustavo Petro é ditador? Todos eles são ditadores. Todos eles são ditadores. Todos eles são... E que a gente vê que vai criar... Nós temos 120 empresários lá nos Estados Unidos em Washington. Esses empresários estão querendo que baixe o tarifaço. Lula está pouco se ligando. Aí vai lá, por favor, Buiú, depois você fala. Educação é princípio. Depois você pega o tempo e fala. Então não vem aqui você querer... Pega o tempo, note aí. Você que tem déficit de memória, note e depois vem aqui, pega um caderno aqui e vem na minha fala e faz um contraponto. Tá bom. Então tá. Então o que a gente vê é o seguinte, ele larga todo mundo e senta com ditadores, com a esquerda da América Latina, só com comunismo. E a gente está vendo, é isso. É um presidente que não entendeu ainda o que é relação Estados Unidos Brasil. Ele tem um discurso anti-americano, da indireta, que é melhor preservar de que fazer ações militares, dá um discurso para Trump. Aí como é que ele quer resolver o tarifaço? Com essa conversa fiada dele. Eu já falei que só se constrói quando você fala em democracia, você não constrói com bravata. Lula quer construir com bravata. Falar de soberania. Que soberania? Soberania com bravata, com conversa fiada. Então, esse presidente, eu sempre falo, no dia que ele acertar, que já está acabando o governo dele, eu sou de elogiar, mas ele fez o quê? É uma COP para estar lá passeando, gastando 700 milhões em navio, entendeu? E o povo brasileiro, eu quero saber qual agenda. Ele não tem agenda, ele está lá, na vagabundagem dele lá. Eu falo sempre, Lula, quem não trabalha é o quê? É vagabundo. Lula vive a vida de vagabundagem. E o povo brasileiro não pode pagar isso. O povo brasileiro não pode falar. E quando eu vejo os lelé da cuca, uns fanáticos, e Cícero começa aí, olha, vem querer dar pitaco. Cícero, a semana que eu assisti o programa aqui, e você tem a liberdade, isso é bom. A gente tá com... Você não pode disfarçar, você é um canhoteiro. Eu vinha com o Alexandre aqui, do carro, Alexandre, lá vai ser 2 contra 1. Não, aqui está 2 contra 2. Porque eu acho que ele tem que dar pitaco, sim. Se vai fazer uma Copa para falar de preservação, de falar do que se está falando, não. Ele aproveita ali para dar o recado dele para o Brasil se emendar. Nunca se queimou tanto na Amazônia como se está se queimando. Nunca se desmatou tanto nesse governo. É um governo de faz de conta. Então, está aí. Você que escolheu, você ainda quer justificar voto, que fica essa idolatria e amor a homens, a Lula, continue. Que nós vamos... O país está de ladeira abaixo, mas é vocês.
Muito bem. Eu tenho um entendimento comigo, né, de que o amor ele não tem limites, ele não tem fronteiras. Né? Hoje eu tenho um carinho, um agradecimento, né, assim não cabe em palavras, né, o quanto que eu agradeço a esse Estado, ao carinho das pessoas desse Estado, as pessoas que me receberam muito bem lá em 2015, quando eu cheguei aqui para trabalhar na Rede Amazônica. A minha carreira jornalística em Rondônia, que eu sou muito agradecido a todo esse carinho, ao reconhecimento que as pessoas têm pelo meu trabalho, ao respeito que têm pelo meu trabalho, eu só tenho que agradecer a Rondônia por isso. Mas eu não posso, né, deixar de... Eu não sou de cuspir no prato que eu comi. E o Rio Grande do Sul é a minha paixão, onde eu nasci, enfim, é o meu estado, né, onde está o time que eu amo de coração, que é o Internacional, onde tem parentes, familiares, enfim. Então, hoje são duas pátrias que eu tenho, digamos assim, o Rio Grande do Sul e a querida Rondônia, que eu vou para a briga por Rondônia, porque esse estado é maravilhoso, é acolhedor, uma população, cada uma com a sua característica, né? E aqui tem muita gente do Nordeste, gente do Norte, gente do Centro-Oeste, enfim, isso é muito bacana, isso é muito legal. Né? Mas eu preciso defender o Rio Grande do Sul quando eu ouço coisas, né, que assim, não fazem sentido nenhum. Então o Alexandre acabou de dizer que não, porque o governo federal não ajudou o Rio Grande... O Alexandre, se 111 bilhões de reais para você não significa um valor, vamos lá, razoável, não vou dizer nem que é muito, razoável, aí eu já não entendo mais nada de matemática, não, entendeu? Então, assim, eu não posso deixar, né, que fique uma informação no ar, vaga, não ajudou, não fez nada. Pelo amor de Deus, 111 bilhões foi o que o governo... Era para dar mais, eu até acho que poderia dar mais, ajudar mais pessoas, entendeu? Mas a gente não deve fazer isso. Eu não posso concordar com isso. Não concordo com isso. O governo federal ajudou o Rio Grande do Sul. Você vai ter uma parte. Ajudou o Rio Grande do Sul com 111,6 bilhões por causa daquela tragédia, aquela situação caótica, né, que o mundo viu ali, uma coisa absurda que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Vai lá, Arnaldo. Você tem 1 minuto, Arnaldo. O GZM é 1 minuto para cada um aqui, porque senão a gente extrapola de novo o nosso tempo. Arnaldo, 1 minuto, então, vai lá para o seu contraponto. Eu fiquei aqui assim, meio arrepiado com a ingratidão, porque foi bom você falar como gaúcho, porque eu sei que 111,9 bilhões deles já foi entregue ao governo do Rio Grande do Sul, 89 bilhões desses recursos. E o Rio Grande do Sul, pela força do gaúcho, pela pujança daquele povo muito trabalhador, obstinado, está soerguendo, e olha que foi uma catástrofe incomensurável. Sem tamanho, você não tem como definir o tamanho. Não dá para imaginar o que aquele Estado passou. Nem de pensamento, nem no sonho. Mas foi uma coisa real. E nisso, aí me desculpe, professor Alexandre, eu como mineiro, de Minas Gerais, nunca tivemos nada igual, a não ser Brumadinho, né? Nesse ponto, o senhor está sendo muito ingrato com o governo Lula, tá? O senhor está sendo muito ingrato com o governo federal, porque tudo que ele prometeu, ele cumpriu muito bem, lá Arnaldo. Dentro do Rio Grande do Sul. Muito bem, obrigado, Arnaldo. Deu seu minuto. 1 minuto, Jezemiel, para o Alexandre, o contraponto dele. Por favor, Alexandre. Vou fazer o contraponto primeiro. A questão de justiça, falou da COP, de preço e outras coisas mais, mas a gente não pode esquecer o atendimento, a recepção que o povo paraense tem dado. Isso é elogiável. E eu vou repetir o que eu disse. O que o governo federal falou é diferente do que acontece na prática. Do 111 até agora chegou a 89. E outra coisa, quando fala que suspendeu a dívida e passou para frente, isso não é ajuda. Isso não é ajuda. Ajudar é o seguinte, estou dando um dinheiro para o Cícero, estou ajudando. Agora, antecipei, ou disse para o Cícero pagar a dívida dele mais tarde, isso não é ajuda não. Porque o Cícero vai ter que pagar. O Rio Grande do Sul vai ter que pagar a dívida que foi suspensa? Vai sim. Teve recursos para os aposentados que anteciparam? Isso também não é ajuda, antecipação. Então vamos com calma. Teve muito discurso e a ação não foi idêntica ao discurso. Isso que eu falei, isso que eu falo, e é só para o Rio Grande do Sul que eu tenho conversado com muita gente e o sentimento é esse. Muito bem.
Obrigado, Alexandre. 1 minuto, Zezinho, por favor, seu contraponto. Olha, eu quero saber onde é que está esse dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul. Está no site do governo federal. Na verdade, existe um programa do Novo PAC. Até hoje, o Rio Grande do Sul cobra 342 bi para reconstruir o Rio Grande do Sul. Teve, sim, dívidas e teve, sim, financiamento de pessoas que tinham dívida, que suspenderam. Agora, efetivamente, no caixa lá do Rio Grande do Sul, é conversa fiada. Tem promessa do Novo PAC para esse dinheiro de algumas obras. Algumas coisas começaram. Vai dizer que tem 111 milhões no Estado. Suspender é diferente de doar. É diferente. Isso é conversa. Até hoje não tem R$1 do governo federal. Pelo amor de Deus. Então tá bom, Bruno. Não, teve sim, Então tá Zezinho. bom. Mas teve menos que o governo Gente, senhores, federal o tempo acaba do falando. José Joaquim. Vai lá, Zé, tem 8 segundos. Então é isso. Então é conversa fiada. E a gente tá... Não, Buiú, é difícil comentar com o Buiú, tá pior do que Samuel. Só estou falando pelo amor. Muito bem.